Ninguém dava nada, mas Thunderbolt surpreendeu todo mundo, o filme é muito legal e até faz uma conexão direta com Vingadores Doomsday. E aqui nesse vídeo você vai entender tudo, especialmente as cenas pós-créditos. Então, vamos nessa! Somos os Thunderbolts! Fala pessoal, eu sou o Pedro e como sempre fico aviso de spoilers, porque até chegar na cena pós-crédito em si, eu vou comentar sobre o filme, sobre o final, então fica avisado, combinado? O negócio é o seguinte, como agora não tem mais os Vingadores, a Valentina quer criar um Super Ser, um ser capaz de deter qualquer ameaça. Então ela cria o Projeto Sentinela, com o objetivo de criar basicamente o Superman da Marvel. Antes que eu falar isso ou aquilo, sim, eu sei que Sentinela é uma coisa e Superman é outra coisa. Mas eles são parecidos, isso é inegável. Ela então recrutou várias pessoas para serem cobaias nos experimentos, pegando só pessoas que estavam mal, como o Bob, que era um homem cheio de problemas na cabeça, era viciado em drogas, em bebida. Acabou que todas as cobaias morreram, menos o Bob, que deu certo. Enquanto ela fazia o projeto, ela também estava sendo investigada, porque digamos que ela não é uma boa pessoa, né? Isso todo mundo sabe. Então estavam investigando ela e até estavam querendo fazer o impeachment e mandá-la direto para a prisão. Então, querendo apagar todas as provas de tudo que ela tem feito e também do Projeto Sentinela, ela manda Yelena, Treinadora, Fantasma e Walker para irem numa instalação secreta para eles basicamente se matarem, já que os quatro trabalhavam para ela aqui, ó, em segredo na surdina. O objetivo dela é fazer os quatro ali se matarem e também, consequentemente, matarem o Bob, só que ela não sabia que o Bob estava vivo, porque o Bob foi dado como morto, mas olha, ele tá vivo ainda. Acabou que quem morre mesmo é a treinadora. A Fantasma chega ali e mete uma bala na cabeça dela, sem mais nem menos. Assim, todo mundo sabia que a treinadora ia morrer. Afinal, todo mundo de Thunderbolts foi anunciado em Vingadores Doomsday, menos a treinadora. Mas, pô, ela morrer assim, ó, pá, sem mais nem menos, com um tiro na cabeça, foi uma surpresa e eu confesso que dei risada. Quando eles chegam na instalação, eles não sabem quem é o Bob. Então, achando que ele é só um ser humano indefeso que estava ali por acaso, eles saem da instalação, protegem o Bob, nesse meio tempo até formam uma relação com ele, especialmente a Helena, que dá aquela aproximada, não uma aproximada romântica, mas dá uma aproximada. Mas aí, quando ele se sacrifica para eles ganharem tempo, eles descobrem quem o Bob realmente é, e também do que ele é capaz. Quando o Bob usa seus poderes, ele mostra que é a prova de balas e que também pode voar. Ele sai voando, mas como aquela foi a primeira vez que ele usou seus poderes, ele não sabe controlar e, bum, acaba caindo no chão. Então a Valentina o leva direto para a Torre dos Vingadores, que finalmente revelam que foi ela quem comprou e agora virou basicamente a sua sede pessoal. Lá, inclusive, ela até conversa com Bob, eles trocam uma ideia e até fazem uma aliança. No caso, o Bob vai fazer o que a Valentina mandar. Então, Yelena, Walker e Fantasma, sem a treinadora, porque a treinadora já foi de Vasco, se unem a Alexei e Bucky e vão para Nova York para impedir tanto a Valentina quanto o Bob. Chegando lá, a Valentina apresenta o novo Bob, que agora não se chama mais Bob, e sim Sentinela, com ele agora estando loiro e tendo seu próprio traje. Assim, o traje é feio? É feio, mas considerando que nos quadrinhos esse é o traje do Sentinela, esse aqui, ser ele no filme, eu achei coerente. E o que você achou? Me conta aqui nos comentários. Como o Sentinela tá com a Valentina, a primeira ordem que ela dá é: mata os 5, mata os Thunderbolts. Eles agora são chamados de Thunderbolts em homenagem a um time, né, que a Helena jogou quando era criança. Os Thunderbolts contra o Sentinela é um amasso até pior do que o Superman contra a Liga da Justiça. Porque na Liga até tinha gente poderosa, mas os Thunderbolts não tem o que fazer. Então ele facilmente derrota todos os 5 ali brincando e só não os mata porque ele não quer. Depois da surra, os 5 vão embora porque meio que não tem o que fazer, não tem como derrotar o Sentinela. E depois o Sentinela vai pra cima da Valentina e começa a se questionar: por que eu tenho que te obedecer? Você disse que eu sou mais forte do que todos os Vingadores. E tem um deus nos Vingadores. Então, se eu sou mais forte do que um deus,
porque eu tenho que te obedecer? E realmente esse questionamento é muito válido. Então ele vai pra cima da Valentina, tá ali enforcando ela pra matar mesmo, até que a assistente dela, a Mel, aparece, ativa um sistema de contenção de danos que faz o sentinela apagar, meio que dá uma desmaiada. Só que ela subestimou a sua criação. Ela criou esse sistema de contenção de danos, achando que, caso o sentinela se rebelasse, ela poderia matá-lo a hora que ela quisesse. Mas, na verdade, não. Quando o sentinela volta, ele não volta mais como sentinela, e sim como Vácuo. O Vácuo é o contraponto do sentinela. Se o sentinela é um herói do bem, que salva pessoas, o Vácuo é totalmente ao contrário. Como Vácuo, ele fica todo preto, só com os olhos ali brilhando em amarelo. O Vácuo sai espalhando a escuridão pela cidade de Nova York, e quando a pessoa entra na escuridão, ela passa a reviver os momentos mais traumáticos da sua vida. Fica ali revivendo em looping para ser torturado. O Vácuo é até uma analogia à depressão. É como se a depressão ficasse ali tomando conta do seu corpo e te fazesse sofrer cada vez mais e mais. E como Bob era uma pessoa que já tinha problemas, já não estava bem, quando o Vácuo assume o controle, o dano é gigantesco. Acreditando que o Bob ainda tá lá dentro, a Helena resolve entrar na escuridão para tentar achá-lo. Depois Bucky, Alexei, Fantasma e o Walker fazem a mesma coisa. E quando a gente vê o Bob, a gente vê isso. O Bob com medo dele mesmo, com medo do lado depressivo que tomou conta de todo o seu corpo. Mas quando os 5 o abraçam e dizem que ele não tá sozinho, que ele é querido, que ele tem amigos, isso o faz acalmar. Ele reassume o controle do seu corpo, a escuridão desaparece e tudo volta ao normal. E assim, eles terem derrotado o Sentinela / Vácuo no poder da amizade tinha tudo pra ser ridículo, mas dentro da narrativa do filme, eu achei coerente. Mas tem um porém. Beleza, uhul, o Vácuo foi derrotado, vencemos e pedimos ameaça. Só que o Bob, ele não pode voltar a ser o Sentinela. Como ele até explica na segunda cena pós-créditos, ele não pode voltar a ser o Sentinela, porque se ele voltar, o Vácuo também vai voltar. Então ele tem medo de perder o controle do seu corpo e, né, ao invés dele ajudar, ele na verdade piorar a situação. Então, por isso, após, né, o que rolou aqui no filme, ele vai evitar usar os seus poderes. Sim, é a mesma desculpa que eles usam com o Superman. Porque é fato, se o Sentinela aparecer numa briga, a briga acaba na hora, nem tem graça, sabe? Então eu acho que lá em Doomsday, no começo, ele nem vai ser o Sentinela. Vai ser mesmo Bob, vai se virar como Bob, vão fazer um draminha, para aí sim, ele usar os seus poderes, virar o Sentinela, mesmo correndo o risco de também virar um Vácuo. Mas voltando ao filme em si, que eu já comento sobre a cena pós-créditos, depois que eles acabam derrotando o Vácuo, eles vão confrontar a Valentina. Mas ela é safada. Ela atrai os 6 diretamente para uma coletiva de imprensa e revela que eles são os novos Vingadores. Mas a Helena até fala no ouvido dela: agora quem manda em você somos nós. Ou seja, a Valentina rodou. E como ela não tá confirmada em Doomsday, pois é, eu não duvido, inclusive, ela ter ido pra cadeia. E é por isso que Thunderbolts tem um asterisco, porque eles, na verdade, só foram os Thunderbolts por uma tarde, porque no final da tarde eles viraram os novos Vingadores. E a formação agora é Helena, Walker, Alexei, Fantasma, Bucky e Bob. Mas ué, Vingadores sem Homem-Aranha, Doutor Estranho, Capitão América... Como assim? O que tá acontecendo? Então, vamos para as cenas pós-créditos. A primeira cena é mais bobinha, né? É uma cena de comédia, onde vemos o Alexei todo bobo ali, vendo que eles, como novos Vingadores, viraram um serial. Que até faz uma referência com uma piada no meio do filme, mas é só isso, nada demais. Agora, a segunda cena é realmente um teaser de Vingadores Doomsday. A história avança 14 meses e vimos que os novos Vingadores se estabeleceram ali na Torre dos Vingadores, estão ali com uniformes, estão bem trajados, já fizeram várias missões, já estão na ativa, e descobrimos que o Sam Wilson, o Capitão América, tá pistolaço com eles, porque ele montou a sua própria equipe, como ele comenta no final do Capitão América 4. Mas agora tem outra equipe dos Vingadores com um elenco de Thunderbolts. Então, pera aí, o que tá rolando? Não sabemos ainda quem tá na equipe dos Vingadores lá do Sam Wilson, mas considerando que no final do filme dele, ele recrutou o Falcão, e analisando quem já tá confirmado em Doomsday, eu chutaria que a formação é Capitão América, Falcão,
Homem-Formiga, Pantera Negra, Namor e Shang-Chi. Então agora temos duas equipes diferentes de Vingadores. Os Vingadores do Sam e os Vingadores aqui de Thunderbolts, ou melhor dizendo, os novos Vingadores. E tá rolando uma briga de direitos autorais para saber com qual equipe vai ficar o codinome Vingadores. Se vai ser com o Sam ou com a equipe da Helena, sabe? O Alexei até sugere que eles usem Vingadores com Z no final, tipo Avengers, porque aí tá de boa, aí não vai ser igual a equipe do Sam, sabe? Então Vingadores Doomsday já vai começar com esse cenário, tendo duas equipes diferentes de Vingadores que estão tretando entre si. E duas equipes de Vingadores brigando entre si, te lembra alguma coisa? E detalhe, tem o Thor no meio disso tudo que vai estar em Doomsday, mas não sabemos em qual equipe ele se encaixa. E também tem Homem-Aranha, Doutor Estranho, Hulk, She-Hulk, o próprio Demolidor, por exemplo, que, tipo, estão aqui no MCU, estão com histórias acontecendo, mas não foram confirmados em Doomsday. Então, a bagunça pra Doomsday, cara, tá ficando ainda maior. A história de Thunderbolt se passa após Capitão América 4. Então, a linha é a seguinte: Capitão América 4, Thunderbolts, Quarteto Fantástico e aí sim, Vingadores Doomsday. Mas a cena não acabou, porque além deles revelarem que tá tendo uma briga com Sam no meio disso tudo, também descobrimos que eles são meio que rejeitados. Eles sabem que tá rolando uma tal crise espacial, não sabemos que crise é essa, se é uma incursão, se é algum BO, mas tá rolando alguma coisa e eles não fazem ideia. Só que, quando eles percebem que tem uma nave entrando aqui na atmosfera da Terra, eles, claro, vão tentar saber que nave é essa. E quando eles vão ver, é a nave do Quarteto Fantástico. Vamos por parte. O filme do Quarteto Fantástico, que veremos em julho, vai se passar em outro universo, o universo retrofuturista, anos 60, isso, aquilo. Mas, como todo mundo já sabia, porque é só ter dois neurônios que tu consegue unir A com B, no final do filme vai dar alguma besteira, vai dar ruim, e eles vão parar aqui no MCU. E a cena pós-créditos de Thunderbolts já confirma que isso vai acontecer. Eu acredito que no final o Galactus vai vencer. Ele vai destruir o mundo deles e o quarteto vai vir parar aqui no MCU, como a gente tá vendo isso acontecer. Agora, por que eles vão abandonar o mundo deles e ir para um outro mundo, o que não faz nenhum sentido considerando que eles são heróis? Aí, só em julho a gente vai saber. E claro, vai ter vídeo aqui no canal. Então se você é novo, já se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para você não perder. E também para ajudar o canal a bater a marca de 300 mil inscritos. Falta muito pouco e a sua ajuda vai ser fundamental. E outro ponto, no MCU não tem Quarteto Fantástico. Beleza, o Doutor Estranho conhece uma variante do Reed Richards, mas os demais personagens não. Então em Doomsday veremos a primeira vez dos personagens da MCU interagindo com o Quarteto Fantástico. E pelo visto, quem vai ajudá-los agora no mundo da MCU vai ser os novos Vingadores. E justamente isso pode acabar sendo um estopim para uma possível Guerra Civil 2. Porque pensa, beleza, tem os novos Vingadores e tem os Vingadores. Com quem será que o Quarteto vai ficar, vai se aliar, vai apoiar? Então assim, olha a briga aí já acontecendo. Mas aqui, posso ser honesto com vocês? Eu tô com medo de Doomsday, tá? Porque, tipo, o filme por si só já vai ter muita coisa pra resolver, pra organizar, pra apresentar. E agora ainda vai ter uma treta de grupos de Vingadores com Sentinela não podendo ser o Sentinela. Então, assim, e vai ter X-Men ainda. Então, assim, é muita coisa pro filme organizar para aí sim acontecer a história, sabe? Eu acho provável eles se unirem como foi em Ultimato e Guerra Civil. Tipo, ficar um grupo aqui, um grupo ali, e no final todo mundo se une junto, sabe? Mas não vou mentir que, vendo agora, tá uma salada. Vai ter Quarteto Fantástico e vamos ver o que o quarteto vai agregar. Eu mencionei Guerra Civil 2 porque eu tava falando com o meu amigo Alexandre lá do Omelete, que inclusive entrevistou a Florence Pugh, fui na Premiere, foi muito legal, inclusive. Alexandre, um abraço. E cara, ter um Guerra Civil 2 entre Doomsday e Guerras Secretas seria faria sentido. Porque pensa comigo, Doomsday aparentemente vai ser focado no Doutor Destino, no Quarteto Fantástico e nos X-Men. Segundo as notícias, vai parecer mais um filme dos X-Men do que, de fato, um filme dos Vingadores. Então, considerando tudo isso,
tem essa briga pra resolver. Novos Vingadores contra Vingadores e o Quarteto Fantástico e outros heróis que nem estão nesse meio em volta dessa treta toda. Então será que não pode ter um Guerra Civil 2 meio que ligando o Doomsday com Guerras Secretas, para aí sim, em Guerras Secretas, termos um grupo fixo de Vingadores, até para quem sabe ter um Vingadores contra X-Men? O que vocês acham? Faz sentido ou a gente tá viajando? O que eu sei é que eu tô ainda mais ansioso pra Quarteto Fantástico, porque Quarteto Fantástico, com quase 100% de certeza, teremos a primeira aparição do Robert Downey Jr. como Doutor Destino. E, meus amigos, eu não sou de gritar no cinema. Eu comentei que eu nem, achei estranho berrarem quando viram a nave do quarteto no pós-crédito do Thunderbolts. Mas quando aparecer o Robert Downey Jr. de Doutor Destino, aí vai ficar interessante. Porque outro filme que é uma preparação para Vingadores Doomsday é Capitão América 4. Como eu disse, o Sam tá tretando com eles, vai dar ruim, e aqui nesse vídeo eu te explico tudo com detalhes. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!